Bom dia a todos e uma saudação muito especial a todos que nos acompanham através da TDM. Celebra-se hoje o segundo domingo da Quaresma. Intenções. Natécia Nascimento Amorim, Natália Amorim Lagarissa, Jorge Lagarissa, Virgínia Moraes, Amadeu Jorge Borges, Maria Cecília Tang Campos, Henrique Campos, Fátima Campos Lan, Francisco Alberto Wong dos Santos, Wong Fu Keong, Fagura Bibi dos Santos, Maria Fátima Leide Oliveira, Bélgica Dilon de Jesus, Ana Maria Mac Ribas da Silva, Beatriz Maria do Rosário de Siqueira, José de Oliveira Ferreira, Ana Maria Noronha, Silvia Mendonça Figueiredo, Ana Maria da Graça Novo Francisco, José Novo Francisco, Alberto Remígio dos Santos, Olívia Maria dos Remédios César, Isabel Jorge Airosa, Alberto Airosa, Armando Airosa, Daniel Airosa da Costa, Maria Ferreira Juan, Artemísia Maria dos Santos, Terezinha Amante Gomes, Maria Marta dos Santos César, Carmen de Jesus César, Armin da Silva, Antônio Silva, José Sá e Silva Pai, Angelina Silva, Maria Luísa Silva, Maria Amélia Silva, Filisberto Silva, José Sá e Silva Filho, Vitor Silva, Fátima Silva, Abílio Lopes das Neves, Jacinta Marques, Francisco Marques, Frederico Horácio da Rocha, Jun Ró, Júlio de Sena Fernandes, Bernardo Francisco Lau, Mary Graça, Jorge Graça, Dolores de Souza, Florencio da Luz, Cécio Euarte, Clementina Ró, Stanley Ró, Antônio Virgílio Moraes Ferreira, Luísa Viana Ferreira, Álvaro Mendes Gil, Manuel Antônio Mendes Gil, Tereza Augusta Gil, Otávio Maria Correia Couto, Aida Virgínia das Dias Ferreira Couto, Maria Chan, José Antônio da Silva, Maria Tereza Glória Mendes Pedro Young, Inácio Pedro, José Luiz Catopola, Suzete Catopola, Afonso Maria Nunes, Amândio Monsalvarga, Tereza Chan, Família Monsalvarga, Filisberto Lucas da Luz, Natália Luísa da Cruz Luz, Zuleima Cecília da Luz, João Afonso, Natália de Jesus, João Martins Souza, Maria Júlia Fernandes, Maria Silvestre Rodrigues, Frederico Horácio da Rocha, Antônio Carvalho Nunes, Antônia Severina dos Remédios Nunes, José Silpeu, Manuel Miranda da Silva, Jason Wong Fuk Ho, e pelas almas do purgatório. E ainda uma bênção pelo aniversário de Irene Gustavo da Cruz, uma bênção especial, missa pela Ucrânia, uma bênção para Arlete de Fátima Henrique Siqueira e uma bênção especial pelo aniversário de Maria da Glória Lira Vasconcelos Ribeiro. Na primeira leitura de hoje, Deus convida Abraão a deixar a sua terra e a partir ao encontro da nova terra prometida. No Evangelho, Jesus convida os discípulos a subir a montanha para ir descobrir o verdadeiro rosto do Mestre. Temos de saber escutar a voz do Pai, que nos testemunha a certeza da sua mensagem, sempre nova e sempre motivadora, para a nova caminhada que temos de fazer. Informamos que o reverendo Padre André encontra-se no confessionário. De pé, preside a celebração o reverendo Padre Daniel. Vamos acolhê-lo com um cântico de entrada, povo que vais ao encontro. Povo que vais ao encontro
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora da casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe Deus: eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos Caldeus para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor meu Deus, como saberei que eu a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos estes animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
forma breve. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura fulgurante. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o 2º domingo da Quaresma. No último domingo, o 1º domingo da Quaresma, nós recordamos que Jesus estava no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. E depois de passar 40 dias no deserto, jejuando, ele foi tentado por Satanás. No Evangelho de hoje, Jesus não está em um lugar isolado como o deserto, mas Jesus está em outro lugar isolado, outro local de solidão, de silêncio. Jesus sobe a montanha. Jesus sobe a montanha com 3 dos seus discípulos que ele tinha mais proximidade, eram como se fossem amigos de Jesus. Jesus sobe a montanha com Pedro, João e Tiago. Quando Jesus sobe a montanha, acontece algo extraordinário.
quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus realizou inúmeros milagres para ajudar as outras pessoas. Jesus curou os cegos, curou os coxos, Jesus curou os surdos. Os milagres de Jesus realizaram obras grandiosas na vida de muitas pessoas. A transfiguração é diferente. Na transfiguração, Jesus realiza um milagre nele mesmo. Na transfiguração, Jesus, ele muda. Jesus parece outra pessoa. Na transfiguração, o texto do Evangelho nos diz, quem olha para Jesus percebe que a roupa de Jesus estava com uma brancura, estava de uma forma que nem a melhor lavadeira do mundo conseguiria prepará-la deste jeito. As pessoas que olhavam para o rosto de Jesus, esses três, percebiam que o rosto de Jesus, ele transparecia paz, alegria. O rosto de Jesus tinha um semblante que ninguém nunca tinha visto. A transfiguração, e quando vocês ouvirem falar no Evangelho da transfiguração, na transfiguração, Jesus mostrou para esses três discípulos como ele seria, como ele é hoje na eternidade. A transfiguração é uma antecipação. Na transfiguração, Jesus mostra como ele está hoje no céu. Mas por que Jesus fez isso? Alguns dias depois da transfiguração, Jesus seria morto. Jesus sabia que os seus apóstolos teriam dúvida. Jesus sabia que os seus apóstolos iriam questionar se de fato Jesus era quem ele é, Deus. Então, para fortalecer a fé dos apóstolos, para prepará-los para aquilo que eles iriam viver, Jesus já mostra como que Jesus é no céu. O texto é tão rico, o texto é tão bonito, que o texto mostra que quando ele viu aquilo, Pedro ficou extasiado. Senhor, vamos fazer 3 tendas. E aqui nós encontramos uma qualidade de Pedro. Pedro não foi egoísta. Pedro ele não pensou em si. Pedro ele disse, Senhor, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Na Sagrada Escritura, Moisés representa um dos alicerces do judaísmo, um dos alicerces do Antigo Testamento. Moisés representa a lei, os 10 mandamentos foram dados a Moisés. A Sagrada Escritura apresenta a figura de Elias representando a profecia. Elias era um modelo, um exemplo de profeta. Então aqui nós temos Jesus, nós temos a lei e nós temos a profecia. De repente Moisés e Elias desaparecem da montanha e fica apenas Jesus. Mas por que Moisés e Elias desapareceram? Porque com Jesus é consumado todo o Antigo Testamento. Com Jesus chega a plenitude, tudo aquilo que havia sido anunciado antes. Agora não é preciso mais a lei do Antigo Testamento com Moisés. Aqui não é preciso mais a profecia do Antigo Testamento com Elias. Com Jesus, toda a plenitude da verdade e da revelação de Deus alcança o seu cume. Com Jesus, toda a verdade é revelada. Um grande padre da igreja do 2º século, Santo Irineu de Leão, ele diz que Jesus trouxe toda a verdade, trazendo a si mesmo. Pedro ele ficou tão feliz, Pedro ele ficou tão alegre, Pedro ele se sentia tão bem, que ele disse, Senhor, vamos ficar aqui. Sabe quando nós sentimos paz? Muitas vezes quando nós participamos da missa, eu já ouvi pessoas dizendo isso e eu fico muito feliz com isso. Algumas pessoas dizem, padre, eu me sinto tão bem na igreja, eu me sinto com tanta paz na igreja, quando eu estou rezando eu me sinto tão bem. Quantas pessoas que já disseram, padre, a igreja, a Sé Catedral é como se fosse a minha casa, é como se fosse a extensão da minha casa. Quantas pessoas aqui durante a semana que vêm na igreja, rezam o terço na igreja. Quantas pessoas que vêm na igreja, na capela ali lateral, vai na capela lateral, faz uma visita, conversa com Jesus. Eu também fico muito feliz, quantas pessoas que vão ao altar lateral. Tem gente que vai lá conversar com Santo Antônio, tem gente aqui que coloca a sua vela, conversa com os pastorinhos, com Nossa Senhora de Fátima. Como que é agradável, como é bom ficar na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vive bem quem reza bem. A nossa forma de viver será uma ressonância, será um transbordar da maneira que nós vivemos.
E com os apóstolos não foi diferente. Eles queriam ficar lá. E aí Jesus diz: desce, desce. Quando nós queremos ter uma vida apenas de paz, uma vida onde tudo está organizado, está caminhando bem, Jesus vai olhar para cada um de nós e vai dizer: minha filha, meu filho, seja forte, enfrenta. Meu filho, minha filha, seja forte, aguenta firme. O que você está esperando para a terra, o que você está pedindo tanto, você vai ganhar, você vai receber. Mas este dia será no céu. Querido irmão, querida irmã, salve rainha. Quem reza salve rainha sabe. Nós dizemos: neste vale de lágrimas. É isso. Os desafios fazem parte constantemente da nossa cruz. Por isso que Jesus diz, segunda leitura de certa forma diz isso: não negais a Cristo. Existem pessoas, a segunda leitura diz assim, existem pessoas que procedem como inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas que têm como seu Deus o seu estômago. O que a segunda leitura quer dizer com isso? Muitas vezes nós não queremos abraçar a nossa cruz como um meio de salvação. Muitas vezes nós queremos colocar culpados na nossa cruz. As pessoas que vivem mais sozinhas, as pessoas mais problemáticas, as pessoas que causam mais confusão, as pessoas mais tóxicas que existem, são sempre as pessoas que querem culpar os outros pelos seus problemas. São pessoas que querem justificar os seus erros e os seus problemas colocando-os na conta dos outros. Essa não é uma atitude de cristão. Jesus diz: tome a sua cruz, reze, peça a ajuda de Deus e vamos adiante. Os apóstolos, depois da transfiguração, desceram um monte. Depois, ainda que eles desceram um monte, quando Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém, nós podemos imaginar esta imagem. Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém com ramos. As pessoas saudavam Jesus com ramos. As pessoas aplaudiam Jesus. As pessoas glorificavam a Jesus. Na igreja nós fazemos isso. Porém, quando eles saíram, quando Jesus entrou em Jerusalém, quando aquelas pessoas se afastaram um pouco dele, alguns dias depois, as mesmas pessoas que glorificavam Jesus com ramos, eram as mesmas pessoas que estavam pedindo para Jesus ser condenado. Traidores, falsos. Os mesmos que estavam com Jesus aclamando com ramos, eram os mesmos que depois o traíram e o abandonaram. As nossas cruzes, as nossas dificuldades, são meios de nos santificarem. Querido irmão, querida irmã, o padre encerra dizendo assim: para viver o que nós vivemos na planície, esses desafios, seja de saúde, seja nas nossas famílias, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na igreja, onde for os desafios, nós conseguiremos vivê-los bem, nós conseguiremos muitas vezes até vencê-lo, se nós tivermos um profundo encontro com Jesus. Um profundo encontro com Jesus. Jesus levou os apóstolos para a montanha porque Jesus queria dizer assim aos apóstolos: vocês precisam de silêncio. Vocês precisam de silêncio. Nós vivemos em uma sociedade que cada vez menos as pessoas conseguem ficar em silêncio, conseguem ficar sozinhas. Em todas as nossas casas deveria ter algo chamado espaço sagrado. O que é o espaço sagrado? É um pequeno altar que você vai construir. Você pode pegar uma mesinha, pode colocar uma toalha, pode colocar 2 velas. Pode ser algo muito simples,
mas todas as casas dos católicos deveriam ter um espaço sagrado. Lá você vai colocar o seu santo de devoção. Lá você vai colocar o seu terço. E muitas vezes, antes de sair de casa para trabalhar, vai no espaço sagrado e diga assim: Jesus, estou saindo, me ajude para as batalhas que eu vou enfrentar no dia de hoje. Quando voltar para sua casa, volte lá naquele espaço sagrado. Olhe para Jesus e diz: Jesus, obrigado porque eu voltei. Em outras palavras, aqueles que não tiverem experiência com Deus terão muitas dificuldades em perseverar. Possivelmente já contei em outra missa, em outra celebração, quando eu olho para o meu tempo de seminário, me recordo quando eu entrei no seminário, já pensava que ia ser padre, pensava que ia celebrar missa, pensava que ia pregar retiros, pensava que ia atender confissão, já tinha programa pastoral, já tinha tudo, já entrei para o seminário, já estava achando que estava tudo pronto. Sabe quantos anos que eu tive que esperar? 11. Olhava no calendário, 11 anos esperando para ser padre. Demorou demais. Tem gente que fala assim: o tempo passa rápido. Não passou não, foi muito tempo, esperava muito tempo. Às vezes eu olhava no espelho, imaginava que eu estava consagrando. Às vezes eu olhava no espelho. O meu sonho era, Deus queira que o Adriano também tenha esse sonho, meu sonho era só fazer assim, ó. Quantas vezes que eu treinei, e às vezes eu fazia a forma bizantina, que é a forma trinitária, com os 3 dedos unidos, com os 3 dedos abençoando, fazia. Mas quando eu olho para esse tempo de seminário, sabe uma das coisas que me ajudou a superar as dificuldades, os desafios e ficar em pé? Todos os dias antes de dormir, eu dava uma passadinha na capela e dizia assim: boa noite, Jesus, obrigado por tudo. Às vezes eu sentava no cantinho na capela e ficava 30 minutos. Às vezes eu não conseguia ficar 30 segundos. Mas todos os dias eu ia lá e rezava. Querido irmão, querida irmã, na sua vida tem que ser assim. Rezar, experiência com Deus. Participar na missa é fantástico e é muito bom. Mas nós temos que alimentar aquilo que nós recebemos na missa durante a nossa semana. Sabe uma das coisas que mais prejudica a vida de uma pessoa? Decisões erradas. Decisões erradas, na maioria das vezes, é fruto de precipitação e falta de sabedoria. Vocês sabem melhor do que o padre. Nós podemos estragar a nossa vida em 30 segundos, em 1 minuto, em 5 minutos. Decisões erradas. Pessoas apavoradas, pessoas agressivas, pessoas que querem resolver tudo na marra, na força. Dá errado. Silêncio, calma. Padre, o trabalho está tão difícil. Padre, lá em casa eu não sei como educar os meus filhos. Padre, está faltando dinheiro. Padre, eu tenho um problema de saúde. Senta, reza, acalma. Seguramente, sem dúvida nenhuma, Jesus vai responder. Jesus vai falar no nosso coração. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. É como se Deus dissesse assim a cada um de nós: segura na minha mão, desça a montanha e caminhe. Nós estamos juntos. Querido irmão, querida irmã, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada. Deus está conosco. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ao subir aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo dá força à nossa fé, como outrora deu também à dos apóstolos ao transfigurar-se diante deles no Monte Santo. Por ele, façamos subir até o Pai as nossas súplicas pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo com humildade: salvai-nos, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente tenham confiança no Senhor como Abraão e ensinem aos homens a fé que receberam, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que o nosso bispo, Dom Stephen, os presbíteros e os diáconos, como os apóstolos que viram Jesus transfigurado, escutem o Pai que os convida à santidade, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus na vida ativa, na caridade e na oração, e não esqueçam que a sua pátria está nos céus, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os homens e as mulheres que tenham medo do sofrimento, da doença e da morte, descubram Cristo, luz do mundo e salvação, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia saibam estar ao lado dos mais necessitados, para os ouvir em silêncio e lhes dar a mão, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Rezemos para que nós, cristãos, diante dos nossos desafios da bioética, provamos sempre a defesa da vida com a oração e a ação social, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações aos decisores políticos e os que leve ao discernimento de que só na paz é possível caminhar, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos foi dado descobrir como é bom estarmos aqui perto do vosso Filho Jesus Cristo. Escutai as palavras que ele nos diz. Dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conceder-nos os bens que vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Também
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar como testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Stephen, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão Nosso nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alguns comunicados paroquiais. Na próxima sexta-feira, dia 18, celebraremos a solenidade de São José com o seguinte horário: missa antecipada em português às 18 horas e missa antecipada em chinês às 19. Dia de São José, dia 19. Como dia 19, às 17h30, nós temos a missa antecipada, que já é a missa do domingo. A solenidade de São José, este ano, será celebrada na sexta-feira. Dia 25, também sexta-feira, teremos a festa da Anunciação do Senhor. Missa no horário normal. Haverá envelopes para doação do tempo da Quaresma na porta da igreja para todos os fiéis que assim desejarem. Todo o valor arrecadado nos envelopes que estarão na entrada da igreja serão para ajudar a fornecer assistência vital aos refugiados ucranianos que foram forçados a deixar os seus lares. Aqueles que quiserem colaborar, este é o comunicado. Durante o tempo da Quaresma, todas as sextas-feiras, pelas 17 horas, teremos a Via Sacra em português. Todos os fiéis são convidados a participar. O último comunicado: depois da bênção do Padre, nós teremos a continuação da novena especial de oração pelos cidadãos de Hong Kong. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Novena especial de oração pelos cidadãos de Hong Kong. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho, como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nulo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformarmos-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Roque, Rogai por nós.